vocês uma super descoberta aqui na cidade de São Paulo. Especificamente, eu estou aqui na ZL, Zona Leste, e é aqui no bairro Penha que nós encontramos, gente, uma vinícola. Meu pai comprou essa propriedade em 1967 e logo que chegamos aqui, a área é 750 metros quadrados, ele ganhou uns pés de uva. Primeiro a gente só usava como para comer. Depois é que teve um ano que teve muita produção, aí a minha mãe falou, poxa, mas seria bom fazer um pouco de vinho. Aí simplesmente ela lavou os tanques, esmagou a uva e fermentou. Aí começamos a fazer vinho. A gente fazia uns 600 litros de vinho por ano. Em 85, eu e meu irmão fomos para o sul. Visitamos, inclusive, várias vinícolas. E aí começamos, no ano seguinte, fizemos um estudo melhor e acabamos idealizando que seria, primeiro, esmagar a uva lá no sul e trazer o vinho semi-pronto para cá. E fazer todo o envelhecimento, engarrafamento, tudo aqui. E aí a coisa foi andando e ficou isso aqui. Posso provar essas uvinhas aqui, É louco? só Já que tá quase madura. Tá quase madura? Dá pra provar? Dá. Bom, provei a uva, agora eu quero conhecer por dentro. Vamos lá então. Vamos lá. Gente, olha isso, o tamanho desses tonéis. Eles estão cheios? Como é que é? A maioria sim estão cheios com vinho, mas tem alguns que ficam vazios e eu não posso deixar ele vazio. Aí eu coloco água e coloco um conservante da água, porque senão a água apodrece. Ah, tá. Ele tem que ficar sempre cheio, senão ele resseca, Senão vai ele estragar. resseca e vaza. Tá. E esses Agora, tonéis? esse não, esse aqui é o que a gente chama de tanque-pulmão. Todo o vinho passa por esse tanque para ser engarrafado. E quanto tempo o vinho fica... Depende, tem alguns vinhos que já está há uns 10 anos, 12 anos. Muito é um tempo. vinho de guarda até. Tá, vinho de guarda que Exato, chama. a gente chama de vinho de guarda. Essa parte aqui de baixo é o quê, Sr. Esse Volpe? aqui eu chamo de museu, onde começou tudo. Né? É mesmo? Naquela portinha Exato, ali? a gente podemos descer lá para... Pode entrar nessa portinha? Então aqui, na verdade, virou um museu. Esse virou museu. Tá. Aqui, em 2 horas a gente esmagava mais ou menos 1000 quilos de uva. E essa daqui E é uma essa aqui é a prensa e temos os tanques de fermentação. Aqui temos a parte de engarrafamento. Exato, só para você ter ideia de como se faz o engarrafamento, você pega a garrafa vazia, coloca ela aqui. Aqui é um sistema de vasos comunicantes, né? Vem com mangueira daquele tanque 2, entra num sistema de filtragem muito leve. Então quando eu coloco a garrafa aqui, o vinho sai por aqui, ó. E ela é giratória, quando volta, já volta a garrafa cheia. E aí depois é colocada aqui na máquina, e a esteira puxa ela, e lá que coloca a rolha, quer dizer, esmaga a rolha e é empurrada dentro da garrafa. Eu tô vendo aqui, tá escrito Cave. A gente pode conhecer ali? Vamos sim, onde É? fica um vinho envelhecendo na garrafa para ter a sua evolução, que a gente chama de aromas terciários. Terciário. Ou seja, afinamento do vinho, que é buquê. E a gente está aqui num ambiente que é bem escurinho. Nós ligamos a nossa iluminação, mas ele precisa ser escuro mesmo? Precisa, porque o vinho, se você faz incidir luz e se o vidro é branco, essa luz vai atravessar o vinho e vai alterar as propriedades dele. Tá. A melhor maneira de você conservar um vinho é numa garrafa escura. E a temperatura do ambiente A é temperatura específica? tem que ser, a gente chama de temperatura ambiente de adega ou de cantina. Tem que estar na faixa de 14, 15 graus, 12 graus. Pode até ter, mas inclusive tem que ser constante. Não pode ter, agora está com 10 graus ou 12 graus, daqui a pouco vai para 30 graus. Isso aí o vinho não aguenta. Não pode ser agitado o vinho. Ah, não pode agitar, tem que ficar Também não calminho. pode. Exatamente. Se você pegar um vinho e leva para casa para abrir, não. Deixa para o dia seguinte. E quantas garrafas mais ou menos tem aqui nesse espaço? Isso aí deve ter umas 20 mil cheias. E por que o vinho tem que ficar deitado? Tem que estar deitado porque a rolha tem que estar molhada
devido ao vinho, né? Se a rolha ficar desse jeito aqui, ela pode ressecar. E aí pode alterar o vinho. E antes dele vir para essas garrafas, ele fica envelhecendo em outro lugar, não é isso? Exatamente, fica 4, 5, 6 anos sendo cuidado. Posso conhecer esses Podemos, tonéis aí? vamos lá. Muitos tonéis de inox por aqui e de madeira. Qual que é a diferença entre eles? Bom, primeiro, o vinho branco tem que ficar em tanque de aço inox para não passar nenhuma cor nele. No tonel de madeira, a madeira passa algumas informações ao vinho, que a gente pode depois perceber. Por exemplo, uma das coisas que é passado ao vinho é um sabor de canela, ou se não, muitas vezes um sabor de baunilha. Quando você faz um tanque de um tonel de madeira, você queima ele por dentro. Então dá sabor de chocolate, é uma coisa fantástica, né? Que tipo de madeira que você usa? Aqui nós usamos tonéis de carvalho francês e tonéis de carvalho americano. E por que, Sr. Rocco, o vinho tem que envelhecer? Porque ele vai amaciar os taninos. Os taninos é aquela coisa que tem uma sensação, se você pega uma banana verde e come, o que acontece? A língua fica presa no céu da boca. Se ele ficar envelhecendo, ele vai amaciar esses taninos, então ele fica mais agradável, mais aveludado, mais macio. Olha que experiência sensorial maravilhosa nessa sala com esses barris, esses tonéis, né? Fantásticos. E ainda, o Sr. Rocco já colocou aqui frios, né? Queijos, salames e um vinho para a gente entender melhor e para você dar umas dicas também de como servir, de como escolher o vinho na hora de comprar. Tem alguma dica? Tem algumas dicas. Uma das coisas é quando eu retiro a garrafa, de preferência não retirar toda a rolha para fazer, já começa a beber o vinho com os ouvidos. E faz fazer aquele um barulhinho? famoso plac. Depois que eu faço isso, eu deixo a garrafa sem a rolha, pelo menos uns 10, 15 minutos. Por quê? Porque os gases que se formaram quando a garrafa está fechada vão sair. Depois que esses gases saem, você vai ter um vinho muito melhor para você degustar. Quando eu retiro a rolha, de preferência, cheirar a rolha, para saber se tem algum defeito ou não. Já começo a analisar o vinho com o segundo sentido, que é o nariz. Eu vou colocar o vinho na taça. Eu provoco espuma na taça. Essa espuma, em geral, é assim. Se o vinho é decente, essa espuma daqui a pouco sai. Uma outra coisa, se a espuma é esbranquiçada, é um vinho mais envelhecido. Se ela é colorida, é um vinho novo, jovem, mais jovem. Outra coisa, não é para encher a taça até em cima, é um terço da taça só. Eu tenho que ter a taça fechada em cima. Se eu tiver um copo de requeijão, eu não consigo perceber esses aromas que ele vai me fornecer. Depois que eu fiz isso aqui, eu posso cheirar o vinho. Cheira, só para você ter ideia. Certo. Tá? Cheirei. Cheirou. Cheirei. Agora, se eu faço isso aqui, ó, eu aumento esses aromas que vou provocar exatamente. Se o vinho tá bom, esses aromas vão intensificar. Sim, muito. Agora eu tenho que olhar isso aqui contra a luz. Se eu vejo contra a luz, vou perceber que se o vinho tem coloração um pouquinho alaranjado, é porque é um vinho mais envelhecido. Se ele é muito colorido, muito avermelhado, é um vinho novo. Quando eu agitar a taça aqui, se eu espero, vai formar um véu dentro da taça. E eu vou aguardar uns, sei lá, uns 3 ou 4, 10 segundos. Você está percebendo o que acontece na borda da taça? Forma lágrimas, ou seja, forma janelas. Quanto mais janela ele forma, maior a quantidade de álcool e glicerina que ele tem. Eu queria
queria saber um pouquinho da história do vinagre, porque o vinagre, ele vem do vinho. Do vinho. O vinagre, simplesmente, quando eu termino, a garrafa fica pela metade, se ficar muito tempo e ele não tem muito conservante, ele vai começar a vinagrar. Uma maneira de perceber se ele está começando a vinagrar é, imagina uma agulha pinicando o meio da língua. Você vai sentir umas coisinhas piquenicando. Esse aí é que está começando a vinagrar. Para você fazer com que ele vira vinagre, ele leva no mínimo de 6 meses a 1 ano. Qualquer vinho que se preze, que não tenha muito conservante, ele vai virar um bom vinagre. Então, vinho nunca estraga. Com certeza não. De um bom vinho eu faço um bom vinagre. E o vinagre balsâmico? O balsâmico, você em geral é feito à base de mosto de uva cozida. Você pega a uva, esmaga ela, dá uma cozida bastante nela, quer dizer, fica bem denso aquele mosto. E aí você mistura com um pouco de vinagre normal, desde que seja um vinagre decente, e deixa mais um tempão para envelhecimento em barrica de carvalho, coisa assim. E depois de uns 2, 3 anos, ou muito mais que isso, é que você vai ter o resultado de um vinagre balsâmico. Vinho não é uma bebida qualquer, é uma, sei lá... É um alimento, É um né? alimento, além de ser alimento, é uma dádiva que Deus deu para nós. É verdade. Então é diferente. Vinho é sagrado, né? Com certeza não é à toa. Né? Não é à toa. Não é à toa, né? Então, tchim-tchim, né? Saúde! Saúde! Gente, que experiência maravilhosa e inusitada, né? Bem na Zona Leste de São Paulo, eu simplesmente amei e quero agradecer muito a todo o pessoal da Vinícola Lucano. Vinícola Lucano. Para mais informações, você encontra lá no Instagram, que é o mesmo nome, @Vinícola Lucano. Muito obrigada, um beijo para vocês.